Eu gostei do que você falou sobre as palavras e eu pensei numa frase de Clarice Lispector, a palavra no domínio sobre o mundo. Eu lembrei disso na hora. E eu achei que realmente o que eu sempre me atraí no cinema foi o fato de qualquer pessoa ao redor do mundo poder ver o que eu estou fazendo e se identificar com aquilo ali, né? Porque tanto na parte de direção, na atuação, alguém é igual àquela pessoa ali. Às vezes na vida dela ela não pode demonstrar aquilo ali, mas eu represento para ela o que ela pode fazer, né? E eu queria te perguntar assim, eu sempre assisto o Oscar, né? A exibição do Oscar e vejo você como crítico e eu percebo que você, não sei, eu não vejo você se surpreender muito com as exibições. Eu queria te perguntar o que te surpreenderia, o que te deixaria assim embabacado com alguém que ganhasse uma premiação? Tem duas partes para responder. Pode ficar aqui? Pode. Duas partes. A primeira parte é o seguinte: o Brasil viveu desde a retomada duas síndromes. A primeira era do milhão. De repente, 1 milhão de espectadores passou a ser um qualificativo. Não é verdade. Existem filmes para 10 pessoas e filmes para 10 milhões de pessoas. E não se pode qualificar um filme pela quantidade de espectadores que ele tem. Até porque nós aqui no Brasil vivemos hoje um problema muito grave, que é o problema de existir uma grande oferta de audiovisual. Nós temos 200 filmes, pelo menos, prontos. Nós temos uma demanda muito grande por cinema nacional. Nós crescemos nos últimos anos, milagrosamente. Nós teríamos 25% de market share atualmente, temos 10, 11, mas é uma demanda muito grande. Mas hoje há um reinado do exibidor, do dono do cinema, que joga para fora, não é só do cinema nacional, não. O cinema hoje, por exemplo, um filme, quando ele começa a ocupar só, digamos, 2/3 da sala, ele já começa a ser preterido, ele já começa a ser escondido. Nossos filmes hoje vivem o seguinte drama. Um festival de cinema deveria ser uma janela de divulgação para um filme. Parece que o festival eventualmente é premiado, há uma mídia enorme ao redor e assim por diante. O que está acontecendo, na verdade, é que os nossos filmes passaram a fazer carreira só em festivais. O que seria a janela passou a ser a carreira do filme. Há N filmes, eu tenho acompanhado festivais de cinema desde o começo desse ano, já foi uns 10, onde N filmes nacionais e até estrangeiros foram exibidos e a carreira deles acabou no festival ou continuou no próximo festival. Então, essa síndrome do milhão é uma síndrome boa. Essa questão da falta de salas, por exemplo, o Rio de Janeiro fechou 172 salas de cinema nos últimos anos. Fechou em lugares estratégicos. Nosso cinema em Ramos, Bom Sucesso, Olaria, Madureira, toda a periferia do Rio foi desservida de cinema. Abandonou-se. Muito porque nos anos 70 o país quebrou e os cinemas de rua tiveram que fechar porque o dono do cinema não aguentava. Segundo, por uma política, essa nunca publicamente assumida, de dirigir o cinema, o filme, para a classe média abastada em determinados rincões da zona sul do Rio de Janeiro, onde foram abertos cinemas, sim, ou eventualmente em shoppings. Esses cinemas são muito caros, mas eles não são caros por causa do preço do ingresso.
Eles são caros porque socialmente o confronto que se estabelece entre quem mora em Ramos, Bom Sucesso, Olaria ou Nova Iguaçu, no New York Center, é muito caro. É muito caro. A gente é excluído. A gente é meio... É difícil. Eu fico imaginando, quer dizer, que tipo de conforto uma pessoa que mora em Realengo terá ao adentrar uma sala no downtown da Barra da Tijuca. Isso não vai custar para ela só R$16 e o preço do transporte, da pipoca e da Coca-Cola. Isso tem um preço social que é 10 vezes maior do que o preço em grana que a gente vai gastar lá, tá? Essa é uma realidade que a gente precisa, é urgente, porque o Brasil tem menos salas de cinema que Manhattan, que é um bairro de Nova York. Nós somos hoje um país de quase 200 milhões de habitantes e dispomos de 2.000 e poucas telas. Nós temos uma produção hoje no Brasil em torno de 70 a 80 filmes por ano, 200 filmes prontos e não há onde exibi-los. Nós temos, e sabemos disso, uma necessidade fantástica de consumir produtos audiovisuais. Não é à toa que a televisão brasileira mantém 60 milhões de pessoas diariamente olhando para aquilo e não temos onde exibir nossos filmes. E não me venham dizer, por exemplo, que a televisão satisfaz essa necessidade, essa carência de audiovisual, porque a televisão é uma coisa que as pessoas não veem. A televisão é uma coisa que as pessoas olham. E olhar é diferente de ver. Televisão é um objeto que a gente olha, ponto. A outra coisa com relação ao Oscar, eu te digo, o Oscar, até digamos, o Oscar, vou contar a história do Oscar. O Oscar começou da seguinte maneira: nos anos 20 havia um movimento sindical muito forte nos Estados Unidos. Havia uma agitação de formação de sindicatos muito forte. Então foram criados sindicatos de fotógrafos, sindicatos de técnicos de cinema, a exemplo do sindicato de sapateiro, de padeiro, de motoqueiro, de motorneiro, sei lá o que seja. Alguns donos de estúdio, alguns chefões, temiam que esta movimentação chegasse ao que eles chamavam de talento, que eram os diretores, os atores, os escritores, e então se reuniram para criar uma associação que juntasse todas as categorias de técnicos e de talentos, para de alguma maneira controlar a eventual criação de um sindicato em separado do talento, o que seria ameaçador para a indústria, o que seria perigosíssimo. Então criou-se uma coisa chamada Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A sutileza de ser artes e ciências era exatamente para que se juntasse um ator, uma atriz, um escritor, um diretor e um contra-regra, um maquinista, um iluminador, um operador de câmera e assim por diante. E com isso se eliminava a possibilidade nesta indústria de uma revolta como a que se promoveu, por exemplo, com os caminhoneiros e assim por diante.